sua Bíblia, eu quero ler com você no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, os versículos 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Amém. Feche os teus olhos e diga assim comigo: meu Deus, fala comigo, e que esta palavra traga uma revelação a respeito do ano que está às portas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Eu quero pedir para você, a partir deste momento, por favor, não conversa com ninguém que está do teu lado. Preste bem atenção, para que de fato você receba um recado de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Meus amados, eu quero hoje falar com você a respeito de pegarmos a nossa vida de volta, porque pode ser que algumas pessoas estejam à beira de entrar um novo ano, correndo o risco de estarem deixando em 2011 a sua vida. A Bíblia nos conta a história de um moço que ele tinha tudo. Um moço que tinha uma família, tinha um pai com certeza amoroso, ele tinha um irmão, ele tinha um trabalho, ele tinha bens, ele era herdeiro, junto com o seu irmão, de tudo aquilo que o seu pai possuía. Ele tinha amigos, ele tinha respeito da sociedade, ele tinha um anel dado pelo pai, que este anel significava, simbolizava autoridade. Com aquele anel ele poderia selar os contratos que tivesse que fazer em nome do seu pai. Portanto, aquele anel simbolizava autoridade. Ele tinha isso. Ele tinha belas roupas para vestir. Mas um dia, conforme diz um ditado, dá uns 5 minutos na cabeça dele, e ele passa a ter o desejo de experimentar coisas novas. E ele chega com o pai e diz assim: meu pai,
a parte que me cabe nessa herança, me dê logo, porque eu quero experimentar a vida. E o pai, mesmo contrariado, acaba fazendo o que o filho pede. Sabe, às vezes a única maneira que Deus tem de mostrar para mim e para você que alguma coisa não dá certo é deixando ela acontecer. Sabia disso? Às vezes Deus deixa certas coisas acontecerem porque Ele sabe que a gente é teimoso, é turrão, e é a única maneira da gente entender que aquilo não vai dar certo. E o que eu estou te dizendo é bíblico. Várias vezes Deus permitiu certas coisas para ver se a pessoa aprendia alguma coisa. Ele fez isso com o povo de Israel, quando Israel pedia um rei, mesmo tendo um juiz, que era Samuel, um homem justo, um homem de Deus. E de tanto eles pedirem, Deus falou: tá bom, vocês estão querendo um rei, eu vou dar um rei para vocês. E deu o rei Saul. E muitas coisas aquele povo passou a sofrer daí em diante. Mas enfim, aquele pai pegou a parte que cabia ao seu filho e, mesmo a contragosto, permitiu. Este moço sai, gasta tudo que ele tinha recebido dos seus pais, com falsos amigos, com falsos amores, e chega a passar fome. A leitura que eu acabo de fazer com você nos diz que ele chegava a ter desejo de comer a comida que era destinada aos porcos, e nem isso ele conseguia comer, até que num determinado dia ele cai em si, e ele diz assim: olha, quer saber, na fazenda do meu pai, na casa do meu pai, até aqueles que não têm um vínculo direto de trabalho, até aqueles que trabalham apenas por diária, os jornaleiros, eles têm o que comer na casa do meu pai, e eu, que sou filho, estou aqui passando fome. Pois eu vou me levantar e eu vou até a casa do meu pai e vou dizer para ele: meu pai, eu pequei perante os céus, eu pequei perante ti, eu não sou digno de que o Senhor me receba novamente como filho, mas me permita pelo mínimo viver como um dos teus trabalhadores. Meus amados, o que eu quero chamar a sua atenção é que também acontece comigo e com você, em determinados momentos da nossa vida, que uma decisão que é tomada, um passo que é dado, começa a fazer a gente a perder coisas na vida. Existem pessoas que estão encerrando 2011 perdendo a vida por aí. Existem pessoas que a vida dela não pertence mais a ela, mas existem pessoas que a vida pertence, por exemplo, ao trabalho. O trabalho é dono dela. Se por algum motivo ela perder esse trabalho, é como se ela estivesse perdendo a própria vida. Existem pessoas que a vida dela não está mais com ela, mas está nas mãos de um companheiro ou de uma companheira. Isso também está errado. A sua vida, minha senhora, esposa, não pode pertencer enquanto vida do seu marido. A senhora pode pertencer a ele como esposa, como mulher, é bíblico. O senhor também não pode pertencer enquanto vida, pertencer a ela. Existe uma frase que às vezes ela é usada de forma errada, mas ela tem um sentido correto quando bem percebida, que é o seguinte: ninguém é dono de ninguém. Principalmente você que entregou a sua vida para Jesus. Se a sua vida é de Jesus, você não pode mais dar a sua vida para ninguém, meu irmão, porque a sua vida já tem dono. O dono da sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, você não pode pegar a sua vida e entregar e perder a sua vida ou nas mãos de uma outra pessoa, ou nas mãos do trabalho,
trabalho ou nas mãos da diversão, a sua vida, ela não pode ser perdida por aí. Tal como aconteceu com aquele homem, ele perdeu a sua vida. No dia que ele falou: Pai, dê a minha parte, porque eu quero viver por aí, eu quero aproveitar tudo que tem por aí. Naquele dia, esse moço perdeu a sua vida. Quantas pessoas que neste momento, nestes poucos minutos que faltam para encerrar 2011, neste exato momento também, se parar para pensar, vão descobrir que perderam sua vida. Estão meio que ocos por dentro, se sentindo meio que vazio por dentro, porque sua vida ficou em algum mês desse ano de 2011. Talvez diante de uma tragédia que lhe aconteceu, você perdeu ali a sua vida ficou ali naquela tragédia. Talvez a sua vida ficou pelo meio do caminho, naquela decepção que você sofreu. Talvez a sua vida ficou perdida diante de uma frustração que você teve, diante de uma ingratidão que você recebeu onde trabalha, onde você se dedicou tanto tempo, tantos anos, e de repente as pessoas não olharam para você, não valorizaram você. Pode ser que a sua vida tenha ficado perdida lá. Talvez a sua vida ficou perdida naquele momento em que a pessoa em que você tanto confiava traiu a sua confiança. Talvez ali a sua vida se perdeu. É como a gente costuma dizer, gente, é impressionante como existem ditados populares que conseguem de fato identificar uma situação interior. Quer ver? Parece que o chão fugiu debaixo dos meus pés. Quantos aqui já passaram por isso? Num determinado momento da vida, aconteceu alguma coisa que parece que o seu chão fugiu, e você não soube o que fazer, e talvez não saiba até hoje o que fazer. A vida está perdida em algum lugar, em alguma semana, em algum dos dias, em algum dos meses de 2011. Por favor, olhe bem para mim, escute algo tremendamente importante que eu quero lhe dizer agora. Você não pode entrar 2012 desse jeito. Você não pode entrar 2012 desse jeito, com a vida perdida, sabe-se lá onde, sabe-se Deus onde. Sabe por quê? Você não é tão somente o trabalho, você não é a outra pessoa que vive do seu lado, você tem identidade. Ah, pastor, mas essa pessoa é muito importante, eu vivo para ela, eu vivo por causa dela. Você está errado. Você tem que viver por Jesus e para Jesus. Se você viver por causa de uma outra pessoa, um dia você vai se frustrar. Sabe por quê? Mesmo que ela nunca fale com você, ela não é eterna. E o dia que ela faltar, então acabou a sua vida também. Não é esse o propósito de Deus. Não é esse o propósito de Deus. Quando o próprio Jesus faltou aos homens, ele disse: não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador que há de vir sobre vós. Mas ele não colocou uma pessoa na vida da outra. Olha, eu estou subindo aos céus, mas eu estou deixando um esposo, uma esposa para você. Não é isso. As pessoas que põem a sua vida nas mãos de outros, as pessoas que põem suas vidas nas coisas da vida, elas vão se decepcionar terrivelmente. Aleluia. A nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. Só Ele não nos decepciona, só Ele não falha, só Ele é justo,
Só Ele é eterno, só Ele é verdadeiro, só Ele é forte, só Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Só Ele, só Jesus. Aquele moço percebeu e ele voltou para o Pai. E uma das coisas mais lindas que eu vejo nessa história é que quando ele volta para casa, a impressão é que o pai estava na varanda olhando para a estrada, parece que sempre esperando o momento desse filho voltar. Existe uma história de um moço que fugiu de casa, parecida com a história desse moço da Bíblia. E ele ficou muito tempo fora de casa, errou, falhou, mentiu, mas um dia ele teve vontade de voltar e ele escreveu para o seu pai uma carta: meu pai, eu quero voltar para casa, eu quero me ajoelhar aos seus pés, eu quero beijar os seus pés e lhe pedir perdão, mas se o Senhor não me quiser de volta, eu também entendo. Porém, a dor de ouvir o Senhor dizer que não me quer seria grande demais. A dor de bater na porta de casa e o Senhor não abrir a porta para mim seria algo insuportável. Então, meu pai, vamos combinar assim: eu vou pegar aquele trem que passa bem na porta de casa antes de chegar na estação, e quando eu passar bem na porta de casa, se o Senhor de fato quer que eu volte, o Senhor deixa um pedaço de pano branco naquele tronco da árvore, e então eu vou descer na próxima estação e vou voltar para casa, porque é o sinal que o Senhor me quer de volta. E quando ele estava no trem voltando para casa, tinha um rapaz ao lado dele e o viu chorando e perguntou: o que você tem? E ele contou essa história: estou voltando para casa, e logo ali na frente é a minha casa, e eu combinei com o meu pai que se ele me aceita de volta, que ele pendure um pedaço de pano branco no tronco da árvore. Então é o sinal, e eu desço na próxima estação e eu volto para minha casa. Mas eu lhe confesso, eu estou com muito medo de olhar para a árvore e não ver pano branco nenhum. Então, por favor, quando passar bem na frente de uma casa toda amarela e tem uma árvore na frente, você preste atenção para mim e veja se tem um pedaço de pano branco. Se tiver, você me avisa e eu desço na próxima estação. Se não tiver, eu sigo viagem. E ele foi calculando o tempo, e quando estava para chegar perto da casa, ele ficou olhando para o outro lado e disse para o rapaz: está vendo uma casa? Ele falou: estou. É uma casa grande, amarela? Sim, estou vendo. E você vê um pedaço de pano branco pendurado no tronco da árvore? Ele disse: não, eu não vejo um pedaço de pano branco pendurado na árvore. E aquele moço então começou a chorar, pensando: meu pai não me quer de volta. Até que o seu amigo voltou a dizer: sabe, eu não vejo um pano branco, mas eu vejo uma árvore inteira coberta por um pano branco. E aquele moço desceu na próxima estação e voltou para a sua casa e foi recebido pelo seu pai. Hoje, nesta noite, Deus não está acenando com um pedacinho de pano branco dizendo: olha, está vendo? Eu aceito você pegar sua vida de volta, que ficou guardada nas minhas mãos desde que você se afastou de mim. Não, Deus está aqui com os seus anjos, com uma imensa bandeira estendida, dando sinal para você e gritando, usando a minha voz para isso: volte e pegue a sua vida, que está guardada nas mãos do Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei de todos os reis. Pegue a sua vida de volta, pegue a sua vida de volta, para que volte a existir a candura nos seus gestos, para que volte a existir o brilho nos seus olhos, para que volte a existir gosto pela
pela vida. O Senhor está te chamando para pegar a sua vida de volta. Eu não sei onde foi que você a perdeu. Eu não sei em que mês de 2011 você foi machucado mortalmente. Mas o Deus que nos traz de volta à vida é o Deus que está te chamando nesta noite. Fica em pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus.